João capítulo 3, versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu vou ler de novo para ver se todo mundo acompanha. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Os que estão assentados fiquem de pé, por gentileza. E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com um carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre Mongaguá nessa noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Alguém poderia, por gentileza, chamar um assessor meu que chama Márcio? Deve estar aí na rua comendo pipoca, alguma coisa. Tem como chamar ele? Chama Marcinho. Tem que ser bem rápido. Isso. Ah, você está aí, Marcinho? O que você está fazendo aí em cima? Eu preciso que você vá ali e ajude o rapaz no som para mim. Só para o som ficar um pouquinho mais equalizado com a minha voz. Se o sonoplasta permitir, é claro. O moço que trabalha comigo conhece meu timbre de voz. O Marcinho já devia ter feito isso, né? Aliás, antes dele, o Roberto já devia ter feito isso, né? Mas o Roberto não tem tempo, chega aqui e fica apaixonado com a beleza da igreja e esquece que tem que trabalhar, né, Roberto Marinho? O nome dele é Roberto Marinho. Ó, como o inimigo é furioso com a minha vida. E eu brigo com a Rede Globo. Aí vem Jesus e me dá um tecladista que chama Roberto Marinho. Não, eu joguei pedra na cruz. Nós vamos trocar o nome dele, né? Aliás, nós estamos pensando em fazer uma dupla, né? Sepultura e cemitério, né? Mas sim, eu vou conversando até você equalizar o som aí, tá bom? Pastor Roberto trabalhava nos Estados Unidos da América com o pastor Benny Hinn. Aí deixou o pastor Benny Hinn, veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim, que sou eu, né? Deus te abençoe, viu, Roberto? No final da pregação, se o pastor permitir, o Roberto vai ministrar um louvor para nós bem bonito. Eu ando meio cansado, estava dizendo ao pastor, eu estou ficando velho, né? Ele me deu aqui uma caneca, a irmã Carminha, né? Quem é a irmã Carminha? Cadê a irmã Carminha? Obrigado, irmã Carminha. Mandou uma foto aqui de quando eu devia ter uns 5 anos de idade aqui. Estou ficando velho, né? A idade chega para todo mundo. E servindo a Deus desde os 13 anos de idade, e bregando desde os 13 anos de idade, hoje com 45 anos, são mais de 30 anos na caminhada.
E eu não trago na minha memória, desde a minha infância até os dias de hoje, a lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Alguns entenderam, outros não, eu vou melhorar. Eu quis dizer que desde criança até os dias de hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Muitas vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes, somos obrigados a sair do culto antes dele terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. E ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra aqueles crentes maluquinhos, que eu não sei se tem aqui na Baixada, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja, dê um grito de glória a Deus. Roberto, mude a música para mim. Eu abri um texto nessa noite no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3 e no versículo 8. Eu poderia aqui gastar um bom tempo contando todo o enredo da história que faz o Salvador da minha e da sua alma vociferar, predicar, profetizar esse versículo tão lindo que li. Mas eu não tenho tanto tempo assim. Jesus se encontra com um homem importante do seu tempo, o doutor Nicodemos. Doutor Nicodemos era um homem instruído, um homem rico, um homem importante. Era um sacerdote da lei, era advogado. Era um homem que pisava tanto na sinagoga quanto dentro do sinédrio. Era um homem envolvido com a vida religiosa e com a vida política do reino de Israel. Era um homem extremamente importante, acima de qualquer suspeita. E esse homem vai ter com Jesus na calada de uma madrugada. Na madrugada, depois dele revelar que Jesus era de fato alguém enviado dos céus, ele mantém um diálogo com Jesus, e eu penso que ele pregou para o Salvador. E depois de ter pregado, esperando aplausos, esperando gritos de glórias a Deus e aleluia, esperando alguém dizer a ele: você é perfeito, ele teve que ouvir da boca do Senhor Deus, encarnado homem, Jesus Cristo, se aproximar dele e dizer assim: de tudo que eu ouvi você falar e das histórias que eu ouvi você sobre fazer, só te falta uma coisa. E Jesus dá o golpe de misericórdia: só te falta nascer de novo. Quando a gente lê isso, nós não temos o entendimento da extensão do que Jesus está falando. Jesus não está falando para uma prostituta, não está falando para um bebum, não está falando para um corrupto, não está falando para um assassino, ele não está visitando uma cadeia pública. Ele está falando para o maior líder religioso de Israel. O pastor presidente do ministério judaico daquele tempo era Nicodemos. Era o principal dos sacerdotes, mestre da lei, homem que falava sobre céu e inferno com muita facilidade, homem que tinha a autoridade da vida e da morte nas mãos. E depois de ouvir o doutor Nicodemos expor o seu conhecimento bíblico, filosófico, Jesus disse assim: na minha avaliação, só te falta uma coisa: você precisa nascer de novo. Você consegue imaginar isso? Uma coisa, como eu disse, é falar para alguém que está com a vida caída, destruída, desgraçada. Agora dá uma olhadinha para a criatura que está do seu lado esquerdo aí, do seu lado direito. Olha que crente santo você tem aqui. Não é verdade? Dentro da igreja todo mundo faz cara de piedade, né? Tem uns que eu olho daqui de cima e sou capaz de revelar que tem uma auréola na cabeça, né? É quase um santo barroco. É sério, aqui ninguém mata, ninguém rouba, ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém se prostitui, nem adultera. Pelo menos pressupõe-se que ninguém faça isso. Então falar para pessoas que levam a vida regrada na igreja que elas têm que nascer de novo, tem que ser muito corajoso, é um atrevimento, é um tapa na cara da pessoa. É a mesma coisa que você falar assim para ela: você é um falso, é um crente meia boca. E foi o que Jesus disse para aquele cidadão. A vergonha que ele passou foi tão grande que ele tentou transformar
o assunto sério numa piada. Ele olhou para Jesus e disse: pode um homem velho entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Ele pensou que estava em um stand-up, mas ele não estava em um stand-up, não era um show de humor, porque Jesus não tem tempo para brincar. Em todos os lugares onde ele está, as coisas são sérias, principalmente numa reunião como essa aqui. Isso aqui não é uma reunião comum, não é um espetáculo. Às vezes tem áreas de shows, apagamos as luzes, colocamos luzes coloridas. Às vezes tem ar de teatro, porque temos atuação, mas não é um teatro, e tampouco um cinema. Aqui ainda é um quartel-general. Soldados não se reúnem para brincar, soldados se reúnem para traçar planos e estratégias. Soldados se reúnem para ouvir experiências de soldados mais antigos, mais velhos, de patente maior. Soldados se reúnem para receber munição pesada, para quando atravessar aquela porta e andar pelas ruas de Mongaguá, ter autoridade para discernir espíritos, e quando discerni-los, agarrá-los pelo chifre, esfregá-los no chão e determinar que essa cidade tem um dono, e o dono dela é o Senhor Jesus Cristo, que aqui está. Depois que Jesus deixou Nicodemos meio tonto, Jesus disse para ele assim: não, Nicodemos, eu não estou brincando, não é uma piada que eu estou te falando. Eu estou dizendo que você tem que nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer da água eu até compreendo, porque toda criança gestada e gerada no ventre da mãe fica dentro de um líquido, o líquido amniótico, que é água para nós. Então todo ser vivo é gerado a partir da água. Era como Jesus dizendo assim: você precisa nascer de novo, esquecer tudo que você aprendeu com seus pais e com suas mães e com a sua mãe, porque eu tenho ensinamentos maiores para você. Mas não foi só nascer da água, porque a água também limpa. Era Jesus dizendo: você precisa se arrepender dos seus pecados, não os pecados que todo mundo vê, aqueles que só Deus vê, Nicodemos, aqueles dentro da casa, dentro da sua cabeça. Mas Jesus vai mais longe: você precisa nascer do Espírito. E aqui me dá um arrepio na coluna, porque nascer do Espírito é você se reencontrar com o Criador. Era Deus encarnado no homem dizendo para ele: você diz que me serve, mas eu não te conheço. Você prega a minha palavra, mas é só um profissional, é só alguém que faz pelo dinheiro, pelo salário. Você não vive mais do que você prega. E Jesus diz: você precisa nascer da água e do Espírito. E quando Nicodemos percebeu a seriedade, Jesus soltou o último golpe de misericórdia e disse: porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu gostaria de saber quantos estão prontos para fazer uma viagem comigo agora. De verdade, então acotovele o seu irmão e diga para ele: aperte o cinto, porque a viagem é longa, mas é segura. Só tem um problema. Diga aí, só tem um problema. É uma viagem só de ida. Quem não tiver coragem, dá tempo de descer. Se não quiser viajar comigo, desembarque agora. Pelo horário dá tempo de ir para casa assistir o Corujão ainda. Porque se ficar comigo aqui, coruja você não vê, mas você corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre o Ministério Hope. Posso ouvir mais um grito dos pentecostais aqui dentro? Roberto, mude a música para mim. O Senhor Jesus estava falando para Nicodemos que ele precisava ter uma experiência com o Espírito Santo. E eu queria nesta noite, depois de ler na camisa de quase todos os membros da igreja sobre o Espírito Santo, todos querem ser usados por ele. O Senhor falou comigo: fale à minha igreja quem é o Espírito Santo, do que ele é capaz, qual é a atuação dele. Isso em teologia tem uma matéria própria, uma matéria onde nós só falamos sobre o Espírito Santo, se chama pneumatologia.
Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, do pneuma. Pneuma é isso aqui, ó. É isso. Sopro, vento, fôlego. A palavra espírito vem do grego ruach. E ruach é sopro, vento. Por isso que Jesus está dizendo, o vento, o espírito, ele sopra onde quer. Ele não pode ser dominado por homens. Ele não sopra onde o homem quer. Ele sopra onde ele quer. Não é o homem quem determina, quem aprisiona, quem domestica o espírito. O espírito é Deus. Vou repetir, o espírito é Deus. O problema da raça humana é que a nossa mente é tacanha e o nosso entendimento é limitado. E quando vamos falar sobre o nosso Deus e vamos recitá-lo na sua beleza da Trindade, a gente turva a mente, porque a gente consegue imaginar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e aí acabamos enumerando, primeiro Deus Pai, segundo Deus Filho, terceiro Espírito Santo, acabamos falando Deus Pai primeiro, Espírito Santo por último, e isso manda uma mensagem subliminar na nossa mente, e nós acabamos acreditando que o Espírito Santo é menor do que Deus Pai. Não é porque ele ocupa o terceiro lugar da Trindade que ele é menor do que o Pai. É que a mente humana, ela é incapaz de absorver o entendimento divino. Como é que nós podemos compreender Deus? Às vezes eu vejo crentes que estão na igreja desde a arca de Noé. Ou desculpa, não, tem uns que não são tão velhos, mas pisaram no barro que sobrou na terra do dilúvio. Depois de 10, 15, 30 anos na igreja, eles acham que conhecem tudo sobre Deus. Acham que podem escrever livros. Quer ver a coisa mais triste do mundo? É quando você vai tentar estudar teologia. Eu tenho vários títulos. Se você olhar meus vídeos, você vai ver na parede lá do meu gabinete em Brasília, eu tenho mais de 40 títulos. Eu tenho pelo menos 5 formaturas em teologia, com mestrado, doutorado, e recebi um título chamado Doctor in Divinity, doutor em divindade. Bela porcaria, né? Aí todas as vezes que eu olho para os meus títulos, eu começo a rir. Pergunte por quê? Porque até hoje eu abro a Bíblia e tem horas que eu falo, o que o senhor quer dizer aqui? E olha que eu li a Bíblia mais de 30 vezes, de capa a capa. Eu escrevi 21 livros e uma enciclopédia acerca dela. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Lá na igreja católica, na paróquia Cristo Rei, onde eu era coroinha, junto com o Padre Ângelo. E a Bíblia que eu li não era igual a sua não, viu, seu preguiçoso? Porque a nossa é menor do que a Bíblia católica. A Bíblia católica tem 7 livros a mais. E desde então, apaixonado por esse livro, lendo esse livro, até hoje eu me pego assustado quando eu leio alguns textos que eu falo, como é que eu nunca percebi isso aqui? Eu digo isso porque eu sou acostumado a ler livros grandes, grossos. Eu não leio só a Bíblia, eu leio de tudo. Eu leio livros de filosofia, de psicologia, de psiquiatria, leio livros de política, leio livros de todas as esferas possíveis. Leio livros de romance, leio Dan Brown, leio outros mais que se eu citar aqui, alguns vão ficar escandalizados. Eu leio de tudo. Só que todas as vezes que eu termino de ler um desses livros grossos de romance, eu termino de ler, coloco aqui, nunca mais olho para ele. Basta olhar para o livro que eu lembro da primeira cena até a última. A Bíblia não. Eu já li 30 vezes de capa a capa. E às vezes eu fico com medo de tocar nela. Quando eu era criança na escola dominical diziam assim, a Bíblia fechada é um livro comum, mas aberta é a boca de Deus falando. O tempo passou e eu consertei essa frase. Está errado, me ensinaram errado. A Bíblia fechada ou aberta é a boca de Deus falando conosco. Já assistiu filmes americanos? Na hora de julgamentos, pegam a Bíblia Sagrada fechada, colocam lá e faz a pessoa fazer um juramento sobre ela. Não invocam nenhum versículo dela. Por quê? Porque não precisa. Porque qualquer ser humano que tem um mínimo de entendimento sabe que esse livro não é normal. Eu tenho medo desse livro, mas também sou apaixonado por ele. Que pena que a nossa geração não tem mais apreço pela Bíblia. Que pena que a nossa juventude, nossas crianças trocaram a Bíblia física por uma Bíblia eletrônica. Ah, pastor, mas eu estou com a Bíblia. Sim, mas
Caminhar com a Bíblia para o crente não é só carregar um livro. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é uma identidade. A Bíblia é uma espada. Quantas vezes com a Bíblia na mão, sentado num banco esperando o ônibus, às vezes na beira da praça, na hora do almoço lendo, sentou alguém e disse: o que tem aí? E abrindo a Bíblia disse: aqui está escrito que Jesus te ama. Quantas pessoas eu levei ao pé da cruz assim? Deixa eu deixar aqui um recado para os jovens: não se envergonhem da Bíblia, porque Jesus deixou escrito assim: se você se envergonha de mim diante dos homens, um dia eu me envergonharei de ti diante do meu Pai. Ame a Bíblia. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Portanto, eu quero aqui tentar falar sobre esse Espírito. Quero tentar dar ao Espírito Santo nesta noite, aqui nessa linda igreja, na Igreja Hope, o verdadeiro lugar a Ele. Eu já me emociono só de imaginar a alegria dele. O Espírito Santo não é um vento, Ele não é água, Ele não é óleo, Ele não é fogo. Porque a gente só lembra do Espírito Santo quando faz essas associações: vento, fogo, água, óleo. O azeite do Espírito Santo, o fogo do Pentecoste. Não é assim que fazemos associações? O Espírito Santo não é vento, não é água, não é óleo, não é fogo. Embora o vento, a água, o fogo e o óleo sejam símbolos dele, mas ele é maior do que tudo isso. Ele é Deus. Ele não é maior do que o Pai e não é menor do que o Filho. Ele é Deus. Ele simplesmente, nos dias em que vivemos, na sua extrema educação, porque ele é um cavalheiro, ele é um gentleman, ele se coloca no lugar dele. E o lugar dele, nesses anos em que vivemos aqui na terra, é exaltar o Pai e o Filho. Sabia disso? Desde que o mundo é mundo, de Gênesis até os dias atuais, Deus sempre se manifestou na terra em uma das suas formas. Às vezes como Deus Pai, às vezes como Deus Filho, e na nossa era como Deus Espírito Santo. De Gênesis a Malaquias, o Velho Testamento inteiro, nós temos 5 dispensações bíblicas. E nas 5 dispensações bíblicas, Deus Pai se manifestou. Quer seja a dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. No Velho Testamento inteiro você só vai encontrar a figura de Iavé ou de Jeová, Deus Pai. Deus Pai dominou o Velho Testamento inteiro, até que no livro de Malaquias Deus se silencia. E há um período de 400 anos que Deus fica sem falar com a raça humana. Por isso temos 2 testamentos na Bíblia, Velho e Novo. Por que temos uma separação? Por que não há um testamento único? Porque houve um período em que Deus parece ter olhado para a raça humana e desistido de nós. No livro de Malaquias, Deus olhou para a raça humana, lavou as mãos, voltou para o céu, sentou no trono e deu um grito. Pergunte qual? E agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por quê, pastor? Porque Deus desistiu. Era a maneira de Deus dizer: eu fui e eles me rejeitaram. Se me rejeitaram, quem eu envio agora? Se rejeitaram o eterno Criador, quem é que pode salvar a raça humana? E é nesse momento que Deus Filho se manifesta. Pergunte como? Respondendo a pergunta do Pai. Qual foi a pergunta? 1, 2, 3. Qual foi a pergunta? É uma pergunta inteira. Ninguém conhece a Bíblia aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. E agora? A quem? A resposta do Filho foi essa: eis-me aqui. Envia-me a mim. Deus Pai ficou, Deus Filho desceu. Deus Filho ficou conosco por 33 anos e meio, é o período de Jesus na terra. Antes de ir para o céu, ele disse aos seus discípulos: ficai até que do alto sejais revestidos de... E quem foi que desceu em Atos capítulo 2? O Espírito Santo.
Só que veja só, enquanto Deus Pai está no céu, Deus Filho está aqui, Deus Espírito está no céu. Quando Deus Pai estava aqui, Deus Filho e Deus Espírito estavam lá. Agora que Deus Espírito está aqui, Deus Pai e Deus Filho permanecem lá. Você entendeu? Cada um teve um tempo de atuação. E cada um... Nosso pai Adão recebeu o Espírito Santo quando Deus soprou na sua narina. Pergunte, como o senhor sabe, pastor? Adão via Deus. Adão ouvia Deus. Adão obedecia a Deus. Só pode ver, ouvir e obedecer quem tem o Espírito Santo. É por isso que a pessoa que está lá fora não obedece a Deus. Ela não tem o Espírito Santo. Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você está entendendo? Só o Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher faz ele entender que esse lugar aqui não é a casa da mãe de João. Que esse lugar aqui é a casa do Eterno. Sua presença na vida de um crente faz ele entender que aqui dentro não tem que ficar mascando chiclete. Não tem que ficar levantando para ir no banheiro, mandando recadinho para as pessoas. Só o Espírito Santo faz alguém entender que aqui não é lugar de namorar. Que aqui não é lugar de ficar mexendo no WhatsApp na hora do culto. Só o Espírito Santo. Mas uma pessoa sem o Espírito Santo, ela está num ambiente como esse e ela começa a ficar incomodada quando a estratégia do Espírito muda. Porque existem dois momentos do culto: o momento em que você entra na igreja e o momento em que você entra na presença de Deus. Entrar na igreja, qualquer um entra, até cachorro entra. Já desse eu estava num culto, no meio do corredor tinha um cachorro deitado. E eu sou meio devagar para pregar, né? Igual um carral, que depois que pega vai embora. Mas até lá, daqui a pouco um deu glória a Deus lá, todo mundo olhou para lá e o cachorro deu junto. Daqui a pouco o fogo pegou, o povo começou a dar glória a Deus, o cachorro me empolgou. Deitado, ele levantou a cabeça e fez: au! Tinha um diácono perto do púlpito e falou assim: eita, que o cachorro está crente! Eu não aguentei, falei: não, irmão, o cachorro está crente não. Tá, pastor, ele deu glória a Deus. Eu falei: porventura você tem dom de interpretar a língua de cachorro? Eu falei: não, pastor, todo mundo deu glória a Deus, ele deu glória a Deus. Eu disse: não, vou te ensinar. Nenhum animal irracional pode dar glória a Deus. Vou repetir: nenhum animal irracional pode dar glória a Deus. Mesmo o papagaio, quando diz glória a Deus, não sabe o que está fazendo. Não há animais irracionais inteligentes. Animais vivem por instinto. Está entendendo? Se o papagaio fosse inteligente, ele batia papo com a senhora, perguntava como estava o dia. Não, meu cachorro é inteligente, pastor. Eu falo para ele: deita, ele deita. Ensinaram ele a deitar a troco de um pedacinho de comida. É instinto de sobrevivência. Nenhum animal irracional pode dar glória a Deus. Pergunte por que não pode. Por que não pode? Porque animal irracional só tem terra dentro dele. Ele é terra, ele é colado na terra. Ele tem terra e alma. Ele só tem instinto, porque alma é instinto, são emoções. Por isso que o cachorro grita, animal chora, porque é instinto. Eles não têm o céu dentro deles. A única raça no mundo, da terra, que pode dar glória a Deus está na minha frente. E sabe por que você dá glória a Deus? Pergunta para mim: por que, pastor? Por quê? Porque o céu está dentro de você. E o céu que está dentro de você tem nome. Chama-se Espírito Santo. Ah, se os crentes soubessem o que acontece quando nós gritamos. Se eles entendessem o que acontece quando nós começamos a adorar de verdade. Gritos, louvores atravessam o tempo, atravessam o céu atmosférico, atravessam o céu cósmico, entram no terceiro céu onde Deus está, sobem ao trono de Deus. E aí acontece uma metamorfose.
agora estou quase no caminho da heresia. O louvor sai da terra em forma de barulho, mas quando chega no céu, ele é transformado, é filtrado, e o que era barulho vira cheiro. Glória a Deus.